Great Building, apresentamos o Amigo Gringo Talk Show. E agora, seu Amigo Gringo. Bem-vindo ao Amigo Gringo Talk Show. Nosso convidado de hoje trabalhou 5 anos como jornalista em São Paulo, acaba de se mudar a Nova York uma semana atrás. Ele ajudou a 2 pessoas pouco conhecidas a escrever livros. Não sei se vocês conhecem o Pelé e o Fernando Henrique Cardoso. O Brian Winter. Estamos de volta com o Brian. Brian, desculpa qualquer coisa. Imagina, cara. Olha, você escreveu um livro com Pelé, tipo autobiografia, é isso? É isso. E como foi trabalhar com ele? Olha, por um lado foi fácil, porque é um tipo bacana, simpático. Por outro lado foi um pouco mais difícil. Por exemplo, no primeiro dia das entrevistas, eu perguntei para ele: Pelé, você esteve no Studio 54 em Nova York nos anos 70 numa mesa com Rod Stewart, Mick Jagger, Liza Minnelli e Andy Warhol na mesma mesa. Deve ser uma história bacana. Uhum. Ele falou, eu perguntei como foi isso. Ele falou, olha, o Rod Stewart é um cara muito legal, muito bacana, gosta do Brasil, gosta da dança da nossa gente, um cara muito legal. Eu fiquei assim, não tinha nada aí para contar. Ninguém falou nada, né? Nenhuma nada. fofoca, nada? Não, eu depois perguntei, você estava, Pelé, no aniversário quando o Michael Jackson fez 18 anos. Como foi aquilo? Ele falou, o Michael Jackson é uma pessoa muito legal, gosta muito do Brasil, do futebol, da nossa dança. E como você chama o livro? Pelé fala de pessoas legais. Não, é que ele é famoso desde o ano 58. Uhum. E para ele nem liga com pessoas famosas, ele não se importa. Então eu tive que encontrar outro jeito para contar um pouco as histórias que fazem. Entendi. Então foi um trabalho, mas no final... Ele saiu bem, acho. Mas ouvi falar, uma fofoca, não sei se é verdade, você recebeu uma massagem do Pelé? Olha, quando eu estou nos últimos dias de fazer um livro, eu estou trabalhando muito com o laptop, né, que é um saco. Eu fico assim e com muita atenção aqui nos músculos do pescoço. Ele percebeu isso. E o Pelé tem um diploma em fisioterapia. Ah, é? Né? Então ele falou, começou a dar uma massagem assim, depois ele me fez levantar, me jogou contra a parede e começou a dar uma massagem violenta aqui nas costas. E eu falei, cara, o Pelé vai me matar. Nossa, massagem do Pelé? Eu quero saber para quem ele deu massagem no Studio 54, talvez para o Rod Stewart. Olha, que essa música... Claro, é o momento do sabor surpresa. A Vanessa vai trazer algumas comidas brasileiras. A gente vai estar vendado, a gente vai tentar chutar e adivinhar o que é. E vamos falar se a gente gosta, etc. Vanessa! Eu vou contar até 3. Ok, 1, 2, 3. Você sabe o que é? Quibe. Agora, Fernando Henrique Cardoso gostou dos quibes? Eu não sei, mas a história... Que tipo de jornalista é esse que nem pergunta se Fernando Henrique Cardoso gosta dos quibes? Como que aconteceu? Esse projeto? É. Eu estava morando na Argentina como jornalista e eu tentei escrever um livro sobre a crise lá, que ninguém quis ler. E com razão, né? Me ligou um editor de Nova York e falou, você pode fazer um livro com Fernando Henrique Cardoso? Eu falei, claro, posso, mas eu não falo português, eu não conheço o Brasil. Ele falou, mas você mora lá na Argentina, não é a mesma coisa? Você acredita? Esses americanos são puta babacas. Foi americano esse editor? Foi inglês. Ah, inglês, pior ainda, os ingleses com esse sotaque ridículo. Bom, então...
o livro saiu bem, trabalhar com ele? Como foi trabalhar com ele? Não, foi ótimo. Ele é um cara que tem agora 83 anos, que está mais forte que nunca e ainda bastante relevante na política brasileira. E quando sai o livro sobre Dilma? Vamos ver, depende um pouco da duração da presidência. Olha, você acaba de chegar a Nova York, notou alguma diferença em Nova York, Brasil? Você já não tinha vivido em Nova York, não tinha morado em Nova York anteriormente? Não, nunca, mas eu tenho a sensação de que tudo aqui cheira a flores. Eu adoro São Paulo, mas o cheiro do Rio Pinheiros não é nada bom. Aqui, depois de gravar com essas luzes, eu acho que a gente está meio com o cheiro de Rio Pinheiros. Eu também. Olha, vai ficar aqui, vamos fazer um desafio babaca com Mad Libs. Você brincava com Mad Libs quando era criança? Eu brincava. Ok. Mad Libs no desafio babaca. Voltamos já com Brian. Bem-vindos a mais um Desafio Babaca aqui no Talk Show, dessa vez com Mad Libs. Como vocês já sabem, eu tenho um texto aqui com algumas lacunas para serem preenchidas e esses dois senhores irão me ajudar. No final a gente vai ter uma história e vamos escolher a história mais interessante. A menos interessante definirá o puta babaca de hoje. Então tá, vamos começar? Vamos! Primeiro eu vou precisar de um substantivo. Xixi. Prostituta. Um animal, Macaco. Vaca. um verbo no gerúndio, Comendo. Fazendo xixi. mais um adjetivo, Gatão. Cheiroso. um membro familiar. Avó. Cunhado. Mais um substantivo, tá acabando. Elefante. Manteiga. E o último verbo? Voar. Cantar. Ok, so a gente já tem a nossa história. Vamos começar com a história do Brian. Eric estava no barco de Manaus para Belém. Todos os outros passageiros tinham trazido redes para dormir, mas Eric só trouxe uma prostituta. Um dia estavam admirando o rio quando enxergaram um grupo de vacas comendo. Eric se sentiu cheiroso e pulou na água puxando o cunhado do capitão com ele. Os animais gritaram: "Vocês são uns puta elefantes!" O capitão gritou para Eric: "Volte para os Estados Unidos voando." Ok, that was okay. Let's hear. Esquisito um pouco, mas... Eric estava no barco de Manaus para Belém. Todos os outros passageiros tinham trazido redes para dormir, mas Eric só trouxe um xixi. Faz sentido, você estava com vontade desde o começo, ok. Um dia estavam admirando o rio quando enxergaram um grupo de macacos fazendo xixi. Eric se sentiu cheiroso no ambiente com os macacos fazendo xixi e pulou na água Não é puxando... cheiroso, é gosto. Não Ah, é verdade. Eric se sentiu gatão e pulou na água puxando a avó do capitão com ele. Os animais gritaram: "Vocês são uns puta manteiga!" O capitão gritou para Eric: "Volte para os Estados Unidos cantando." Vai cantando. Vai cantando. Vai, que é o puta babaca de hoje. Mais uma vez, Eric. Puta babaca do dia. Mi coração não tenho, mi amor não tenho.